Não o faças outra vez, Ana. Os teus olhos não mentem. A voz de Isabel cortou o ar da sala de aula como uma lâmina fria. As palavras ecoaram nas paredes antigas da Universidade do Minho, em Braga, onde o sol de outono filtrava pelas janelas altas, pintando o chão de losangos dourados. Ana, sentada na primeira fila, sentiu o coração parar por um instante. Ergueu o olhar devagar, encontrando os olhos da professora, aqueles olhos castanhos profundos que, em segredo, a faziam tremer de desejo e medo. Eu não devia ter olhado tanto para ela quando Sofia se aproximou, pensou Ana, o peito apertado. Mas como resistir? Isabel ria com a colega de departamento, um riso leve, quase íntimo, e algo dentro dela se contorcia. Ciúmes. Um ciúme visceral, irracional, que a consumia desde que percebera o quanto amava aquela mulher mais velha, serena, que escondia atrás da autoridade académica uma vulnerabilidade que só ela parecia ver. Professora, eu. Começou Ana, mas Isabel ergueu a mão, interrompendo-a. O gesto foi firme, professoral, mas nos olhos dela havia uma sombra de dor. Não aqui. Depois da aula. As palavras pairaram como uma sentença. Ana baixou a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem as pálpebras. Por que tinha de ser assim? Em Braga, cidade de tradições antigas, de igrejas barrocas e de uma sociedade que, apesar das leis progressistas, ainda sussurrava sobre amores como delas. Portugal mudara muito desde a Revolução dos Cravos, mas nos corredores da universidade, nos olhares dos colegas, persistia um silêncio cauteloso. Elas eram discretas, encontros furtivos em cafés escondidos do centro histórico, passeios noturnos pelas ruas empedradas onde o bom Jesus do Monte se erguia ao fundo como um guardião silencioso. Mas o ciúme de Ana era como um fado que não parava de tocar dentro dela. Saudade antecipada do que poderia perder. Isabel era tudo, a mentora que a guiara nos estudos de literatura portuguesa, a mulher que a fizera descobrir Camões e Pessoa com uma paixão nova e, acima de tudo, a amante que a abraçava nas noites frias de inverno minhoto, sussurrando versos de Florbela Espanca ao ouvido. Eu sou egoísta, pensou Ana enquanto os outros alunos saíam. Quero-a só para mim. Mas Isabel merecia liberdade, merecia rir com quem quisesse. E eu? Eu mereço este tormento? Quando a sala esvaziou, Isabel fechou a porta devagar. O clique da fechadura soou como um ponto final. Ana, isto não pode continuar assim. Os teus ciúmes estão a destruir-nos. A voz dela tremia ligeiramente. Isabel, sempre tão composta, com o cabelo preso num coque elegante, o vestido simples mas sofisticado que realçava a sua figura madura. Aos 38 anos, divorciada há 10, encontrara em Ana 22 anos de fogo e intensidade, uma redenção inesperada. Mas o preço era alto. Eu sei, murmurou Ana, levantando-se. Mas quando te vejo com outra pessoa, sinto que vou morrer. É como se o mundo inteiro conspirasse para te roubar de mim. Isabel aproximou-se, o perfume leve de lavanda invadindo o espaço entre elas. Tocou o rosto de Ana com a ponta dos dedos, um gesto tão terno que doía. Ninguém me rouba, minha querida. Mas se continuarmos assim, vais afastar-me tu própria. Dentro de Isabel, o conflito era um mar revolto. Amava Ana com uma profundidade que a assustava. Aquela rapariga despertara nela sentimentos adormecidos, uma paixão que julgara perdida após o casamento falhado. Mas o ciúme de Ana era possessivo, infantil por vezes, e recordava-lhe os erros do passado. Eu não posso ser prisioneira outra vez, pensou. Não posso permitir que o amor se torne cadeia. Talvez devêssemos parar, disse Isabel, as palavras saindo como um veneno necessário. Pelo menos por agora. Tu precisas de crescer, Ana. E eu? Eu preciso de respirar.
Ana recuou como se tivesse sido esbofeteada. Os olhos encheram-se de lágrimas. Parar? Tu estás a terminar comigo por causa de um olhar? Não é um olhar. São muitos. São as mensagens que mandas quando estou em reuniões, as perguntas constantes sobre onde estive. É o medo que vejo nos teus olhos sempre que falo com alguém. O silêncio caiu pesado. Ana sentiu o chão abrir-se debaixo dos pés. Como podia Isabel ser tão cruel? Mas no fundo sabia, era ela quem forçava aquela crueldade. Eu amo-te tanto que dói, sussurrou Ana. É isso um crime? Isabel virou o rosto, escondendo a lágrima que escorria. Não, não é crime. Mas está a magoar-nos às duas. Naquela noite, Ana caminhou sozinha pelas ruas de Braga. O ar fresco do outono carregava o cheiro das castanhas assadas nos carrinhos de rua. Passou pelo arco da Porta Nova, sentindo-se pequena perante a história da cidade. Porque o amor tinha de ser tão complicado? Em Portugal, onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo era lei há anos, onde a sociedade parecia aceitar porque ainda se sentiam como intrusas? Eu destruí tudo, pensou, sentada num banco da Praça da República, vendo as luzes da Sé iluminarem o céu. O ciúme foi mais forte que o amor. E agora? Agora resta-me esta saudade que ainda nem começou. Do outro lado da cidade, Isabel deitava-se na cama vazia do seu apartamento no centro histórico. O lençol ainda guardava o perfume de Ana. Fechou os olhos e deixou as lágrimas correrem livres. Eu fiz o que era certo, repetia para si mesma. Mas por que dói tanto? Porque sinto que perdi a parte mais viva de mim? A ruptura era inevitável, mas nenhuma das duas imaginava quão profunda seria a ferida. Os dias seguintes foram um vazio que Ana não sabia nomear. Acordava com o peito oprimido, como se uma pedra enorme lá repousasse. A universidade, outrora lugar de excitação secreta, tornara-se um labirinto de memórias dolorosas. Cada corredor recordava um toque disfarçado, cada sala de aula o olhar cúmplice de Isabel. Eu não devia ter vindo hoje, pensou Ana ao entrar no anfiteatro para a aula de literatura contemporânea. Mas evitaria para sempre. Braga era pequena, a universidade um mundo fechado. Teria de enfrentar. Isabel estava lá, como sempre, impecável. O cabelo solto dessa vez, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Falava de António Lobo Antunes, da densidade psicológica dos romances, mas Ana mal ouvia. Via apenas os lábios que outrora beijavam, as mãos que agora gesticulavam com distância professoral. Por que ela parece tão serena? Pensou Ana, o ciúme misturando-se à dor. Como consegue fingir que nada aconteceu? Depois da aula, Ana esperou que os colegas saíssem. Precisava falar, precisava implorar perdão. Mas quando se aproximou, Isabel ergueu barreira invisível. Ana, por favor. Não aqui. Só um minuto, suplicou Ana, a voz rouca de noites mal dormidas. Isabel suspirou, olhando em volta. O corredor estava vazio. O que queres ouvir? Que sinto a tua falta? Sinto. Mas não posso voltar ao que era. Eu mudo, prometeu Ana. Vou controlar os ciúmes. Vou confiar. Isabel abanou a cabeça, os olhos tristes. Não é só isso. Tu és aluna minha até ao fim do semestre. Há regras, Ana. E eu? Eu errei ao deixar que isto acontecesse. Dentro de Isabel, a culpa era um peso constante. Sou professora, pensou. Tenho responsabilidade. Mas como resistir àquela paixão que Ana despertara?
Como esquecer as noites em que lera poemas de Sofia de Mel Brainer para ela, vendo os olhos da rapariga brilharem de admiração e desejo? Então é isso. Acabou porque sou tua aluna? Em parte. Mas também porque o teu ciúme sufoca. Preciso de espaço para respirar, Ana. Para ser eu mesma. Ana sentiu as lágrimas subirem. Eu amo-te. Isso não conta? Conta. Mas amor não é posse. As palavras ficaram suspensas. Ana virou-se e saiu, correndo pelas escadas até ao pátio. O ar frio do Minho queimou-lhe os pulmões. Sentou-se num banco sob uma árvore centenária, chorando como uma criança. Eu perdi-a por ser imatura, pensou. Por não saber amar sem medo. Isabel ficou parada no corredor, o coração em pedaços. Eu fiz o correto, repetia. Mas por que sinto esta saudade tão grande? Saudade dos risos partilhados, dos beijos roubados, da juventude que Ana trazia para a sua vida cinzenta. Nos dias que se seguiram, Ana evitou as aulas de Isabel. Transferiu-se para outro grupo, alegando conflito de horários. A dor era insuportável. Passava as noites ouvindo fado em casas escondidas do centro, onde fadistas cantavam a saudade e o destino cruel. Estranha forma de vida, cantava uma voz rouca, e Ana sentia cada palavra como sua. Eu estou a morrer por dentro, pensou, bebendo um copo de vinho verde. Braga, com as suas festas académicas, os estudantes alegres, parecia zombar da sua solidão. Isabel, por sua vez, mergulhava no trabalho. Corrigia dissertações até tarde, participava em conferências, mas nada preenchia o vazio. À noite, no apartamento silencioso, pegava no telemóvel para ligar, mas desistia sempre. Eu não posso ceder, pensou. Senão voltaremos ao mesmo ciclo. Mas a saudade crescia. Saudade dos abraços de Ana, da energia dela, da forma como a fazia sentir viva novamente. Uma tarde chuvosa, Isabel encontrou Sofia no café da faculdade. Estás diferente, disse a colega. Mais distante. Isabel sorriu forçado. É o trabalho. Mas Sofia conhecia-a bem. É aquela aluna, não é? A Ana. Isabel corou. Como sabes? Os olhares não mentem. E tu estás triste como nunca vi. Isabel baixou os olhos. Acabou. Foi melhor assim. Foi? Ou tens medo de assumir? As palavras acertaram em cheio. Medo? Sim, Isabel tinha medo. Medo do que diriam os colegas, medo de perder o respeito profissional, medo de um amor tão intenso que a consumia. Ana, meanwhile, decidira mudar. Inscrevera-se num grupo de apoio LGBT em Braga, discreto mas acolhedor. Lá ouvia histórias semelhantes, amores proibidos, ciúmes destrutivos, reconciliações difíceis. Eu preciso de crescer, pensou. Preciso de aprender a amar sem prender. Mas a dor não diminuía. Cada esquina de Braga recordava Isabel, o café onde tomavam o pequeno almoço secreto, o jardim da Avenida Central onde se beijavam escondidas. Esta cidade é demasiado pequena para esquecer, pensou Ana, caminhando sob a chuva. E Isabel, vendo a chuva bater na janela, sentia o mesmo. A ruptura aprofundava-se, mas o amor, teimoso, resistia no silêncio. O semestre avançava implacável. Ana mergulhara nos estudos com uma fúria quase masoquista, como se as notas altas pudessem compensar o vazio emocional. Mas nada preenchia o buraco que Isabel deixara. Eu penso nela a toda a hora, confessava a si mesma nas noites insones.
Cada verso de pessoa que lia parecia escrito para elas. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, mas os sonhos agora eram pesadelos de perda. Uma noite, numa casa de fado no bairro histórico, Ana ouviu uma fadista cantar "Ai, esta tristeza que eu trago no peito". As lágrimas correram livres. A saudade era física, uma dor no peito que não explicava. Por que o amor tem de doer tanto? Pensou. Em Portugal, onde tudo parecia possível, porque o delas era tão frágil? Isabel, por sua vez, sentia o peso da decisão. Os colegas notavam a sua distração, as noites mal dormidas. Numa reunião de departamento, quando falaram de ética profissional, sentiu o rosto queimar. Eu traí a confiança, pensou. Mas também traí o meu coração. Decidiu escrever uma carta. Palavras que não ousava dizer pessoalmente. Minha Ana. Escrevo porque as palavras faladas fogem-me. Sinto a tua falta como nunca imaginei possível. A tua ausência é uma saudade que me consome. Mas o nosso amor, tal como era, estava a destruir-nos. O teu ciúme era um espelho do meu próprio medo, medo de amar tão intensamente, medo de perder o controlo. Quero que saibas que nunca te esquecerei. Foste a luz que iluminou anos cinzentos. Com amor. Isabel. Mas não enviou. Guardou na gaveta como um segredo demasiado pesado. Ana, ignorando tudo, decidira agir. Inscrevera-se num programa de intercâmbio. Partiria para Coimbra no semestre seguinte. Distância. Talvez a distância curasse. Eu preciso de me reinventar, pensou, arrumando as malas. Braga guarda demasiadas memórias. A notícia chegou a Isabel através de uma colega. A Ana vai para Coimbra. Pediu transferência. Isabel sentiu o mundo desabar. Ela vai-se embora. Por minha causa. O pânico tomou conta. Correu para o departamento de alunos, confirmou. Era verdade. Naquela noite, Isabel bebeu demasiado vinho verde. Sozinha no apartamento, chorou como não chorava desde o divórcio. Eu empurrei-a para longe, pensou. A minha decisão errada. Pensei que era proteção, mas era cobardia. No dia seguinte, procurou Ana. Encontrou-a na biblioteca, rodeada de livros. Ana, espera. Ana ergueu o olhar, surpresa. Os olhos vermelhos de tanto chorar. Professora. Isabel. Por favor. Sentaram-se num canto isolado. Soube que vais para Coimbra. Ana assentiu. Preciso de mudar de ar. Aqui tudo me lembra. Tudo. Isabel tomou-lhe a mão. Não vás. Por favor. Ana retirou a mão devagar. Tu pediste espaço. Agora tenho de o dar a mim mesma. Eu errei, confessou Isabel, a voz quebrada. Pensei que estava a proteger-nos, mas só nos magoei mais. Ana olhou-a longamente. Eu também errei. O ciúme foi destrutivo. Mas agora é tarde. Não é, podemos recomeçar. Devagar. Sem pressas. Ana abanou a cabeça. Vou partir. Preciso disto. Isabel sentiu as lágrimas. Então leva o meu amor contigo. E volta quando estiveres pronta. Despediram-se com um abraço casto, professoral aos olhos alheios, mas carregado de tudo o que não diziam. Ana partiu dias depois. O comboio para Coimbra levou-a para Sul, mas o coração ficou em Braga.
Eu amo-a ainda, pensou, vendo a paisagem desfilar. Mas preciso de aprender a amar melhor. Isabel ficou na plataforma, vendo o comboio desaparecer. Eu perdi-a, pensou. A minha decisão errada levou à ruptura definitiva. A separação era agora real, geográfica, emocional. A dor atingia o auge. Em Coimbra, Ana descobriu uma cidade diferente. As repúblicas estudantis, as serenatas à noite, o fado académico cantado por vozes masculinas. Mas nada apagava Braga, nada apagava Isabel. Eu penso nela todos os dias, confessava ao diário. A saudade é maior que o distancia. Escrevia cartas que não enviava, poemas inspirados em Florbela. Tenho saudade de ti como da minha própria alma. Trabalhava nos estudos, fazia amigos, mas o coração permanecia preso. Isabel, em Braga, afundava-se na solidão. As aulas eram mecânicas, as noites intermináveis. Caminhava pelas ruas empedradas, passando pelos lugares onde foram felizes. Eu destruí o melhor que tive, pensou, sentada na escadaria do Bom Jesus. O ciúme dela era o reflexo do meu medo de amar. Decidiu procurar ajuda. Falou com uma amiga de confiança, uma psicóloga da universidade. Tu amas essa rapariga, disse a amiga. E ela ama-te. Mas ambas têm feridas. Eu afastei-a. Então luta para a trazer de volta. Isabel começou a escrever. Cartas verdadeiras, enviadas. Minha Ana. Coimbra trata-te bem? Espero que sim. Aqui em Braga, o outono chegou com chuvas que parecem chorar por nós. Sinto a tua falta como nunca. Aprendi que o amor verdadeiro dá liberdade, não prende. Perdoa-me a cobardia. Isabel? Ana recebeu a primeira carta com mãos trêmulas. Ela escreve. Ainda pensa em mim. Respondeu. Querida Isabel. Coimbra é bela, mas vazia sem ti. Aprendi muito sobre mim. O ciúme era medo de perder o que mais amo. Estou a trabalhar nisso. Saudades. Ana. As cartas trocadas tornaram-se ponte. Palavras de arrependimento, de amor, de crescimento. Eu mudei, pensou Ana. Tornei-me mais forte. Isabel sentia o mesmo. O semestre em Coimbra aproximava-se do fim. Ana decidira voltar a Braga para as férias. Vou vê-la, pensou, o coração acelerado. Isabel preparava-se. Arrumou o apartamento, comprou flores. Quando Ana chegou à estação, Isabel estava lá. Encontraram-se no meio da multidão. Abraço longo, lágrimas. Voltei, disse Ana. E eu esperei, respondeu Isabel. Mas ainda havia cautela. Sentaram-se num café. Quer tentar novamente, disse Ana. Mas devagar. Como amigas primeiro? Isabel sorriu, os olhos brilhantes. Como quiseres. O importante é estares aqui. A reconciliação começava tímida, doce. Os meses seguintes foram de redenção lenta. Ana voltara a Braga definitivamente, transferindo os créditos. Mas agora eram cautelosas. Encontros em cafés públicos, passeios discretos, conversas profundas. Eu aprendi a confiar, pensou Ana, vendo Isabel rir com colegas sem ciúmes. Isabel sentia o mesmo alívio. Ela cresceu tanto, pensou. E eu aprendi a amar sem medo. Falaram abertamente sobre o passado.
O meu ciúme era insegurança, confessou Ana uma noite, no apartamento de Isabel. E a minha ruptura era medo de escândalo, admitiu Isabel. Beijaram-se finalmente, beijo doce, sem pressa. O amor renascia mais maduro. Braga testemunhava. A cidade das tradições acolhia o amor delas com discrição. Numa casa de fado, ouviram com que voz? Esta sou eu sem ti, sussurrou Isabel. Agora estamos juntas, respondeu Ana. A dor transformara-se em força. Mas ainda havia sombras. Rumores na universidade. A professora e a ex-aluna sussurravam. Isabel enfrentou. O que importa é o nosso amor, disse a Ana. Ana concordou. Eu amo-a o suficiente para enfrentar o mundo. A reconciliação aprofundava-se, doce e intensa. O verão chegou a Braga com calor suave. Ana e Isabel decidiram assumir abertamente. Não ostentação, mas tranquilidade. Somos um casal, disse Isabel numa reunião informal. Os colegas aceitaram. Portugal era progressista, Braga jovem. Eu sinto-me livre finalmente, pensou Isabel. Ana sentia o mesmo. O amor venceu o medo. Numa noite no Bom Jesus, sob as estrelas, Isabel pediu. Quero passar a vida contigo. Ana chorou de alegria. Sim. Para sempre. Casaram-se discretamente, com amigos próximos. Cerimónia simples, cheia de emoção. A ruptura fora necessária. Trouxera crescimento, perdão. Agora, o amor era maduro, profundo, humano. Braga, com as suas igrejas e universidades, abençoava silenciosamente. Eu nunca imaginei esta felicidade após tanta dor, pensou Ana. Isabel sentia o mesmo. O ciúme dera lugar à confiança, a ruptura à união eterna. E assim, no coração do Minho, duas mulheres encontraram a paz no amor reconquistado.